Boa noite, bem-vindos a mais um Encontro com a Verdade. No programa passado, você aí de casa conheceu um pouquinho mais da nossa história, de como nós nos desenvolvemos, como é que foram as histórias engraçadas da Kombi, de Domingão, toda aquela muvuca que teve, né? Além do derramar do Senhor e das bênçãos que o Senhor tem nas nossas vidas como igreja. E hoje nós vamos saber um pouquinho mais com relação à história do Shabá. Como que foi? Como que iniciou, pastora? Como que surgiu o Shabá? Como foi o primeiro Shabá? Bom, primeiro vamos falar o que é um Shabá, né? Shabá é separação, é estar com o Senhor. O Shabá judaico é diferente, o Shabá judaico é aos sábados, né? De sexta, final de tarde até o outro dia, no pôr do sol do sábado. Não é esse tipo de Shabá. Shabá quer dizer separação. E em 2000, nós tínhamos recém começado a igreja, o Senhor deu uma palavra dizendo, olha, sai da tua casa, vai para algum lugar para estar comigo, que eu quero falar com você. E eu, sem saber direito, né, falei com o pastor de novo, né, eu sempre falo que eu recebo as palavras proféticas, né, o ministério profético é comigo, mas quem crê é o pastor, né, a fé dele é indiscutível. E ele creu e ele disse, você vai. E o primeiro Shabá, minha mãe tem um apartamento em Camboriú, foi para lá que eu fui. Cheguei lá, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que era Shabá. Eu só sabia que o Senhor queria falar comigo, que ele deu esse nome. Eu quero ter um Shabat com você, um tempo separado com você. Eu fui, peguei alguns versículos bíblicos, colei no apartamento inteiro, li muito a palavra, orei muito. Foi quando, tá até no livro, né? No livro de Adar. Sim, propaganda aqui, compre Monte Adar. Ali o Senhor deu uma visão, né? Uma visão de uma guerra, né? Que é o primeiro capítulo. Mas ele fala de uma montanha. Ele nos deu uma montanha. E essa montanha, ele deu o nome de Adar. Adar quer dizer adorno e glória. Ele deu essa montanha. E essa montanha é uma saga. Nós vivemos Adar todos os dias, até hoje, já fazem 20 anos, nós vivemos essa visão profética. É uma visão profética que não tem fim. Né? Todo o tempo o Senhor vai acrescentando palavras, palavras de sabedoria, de conhecimento, nessa visão. E esse primeiro Shabat foi isso. Segundo Shabat, passou uns 6 meses, o Senhor pediu outra vez. Fui para o mesmo lugar, lá em Camboriú, e o Senhor deu palavras proféticas e continuou falando conosco. E assim foi até o 5º Shabat. No 5º Shabat, eu fiz um voto com o Senhor. Porque aí levava 3 meses, 4, às vezes 6, para ir de novo. E eu fiz um voto com o Senhor, dizendo que, Senhor, eu quero estar contigo. Eu quero me separar para estar contigo. Então eu vou fazer um voto de todos os meses eu devolver o dízimo do templo. Então, todos os meses, durante 20 anos, 3 dias eu separo para estar com o Senhor. E aí o Senhor vai dando, né, palavras proféticas, vai dando direção para a igreja, porque o ministério profético é isso, é dar direção, né, para a igreja. Então o Senhor vai dando direção para a igreja, nos trazendo muitos livramentos, nos dando nos dando muitas palavras de correção, às vezes palavra de edificação, de consolo. Então isso é o Shabat. Todos os meses eu reúno com o Senhor, né, com o meu amado Senhor, e recebo palavras de sabedoria do leão de Judá, né, da águia de sabedoria, do leão de Judá. É muito bom. E hoje, assim, não fazer Shabá para mim é tirar um pedaço de mim. Eu sinto necessidade de fazer. E a gente de receber o que é dado nesse Shabá, de ouvir, de Deus receber falou, o que Deus falou, pastora? E foi nesse Shabá que... na realidade, surgiu as igrejas, né? Sim. Todas as igrejas foram revelação dadas no Shabbat. Vamos aqui, vamos ver se a gente consegue lembrar, né? Todas as montanhas aqui. Ajuda aí, gente. Ajuda aí, pastoras. Adar, que é Florianópolis. Adar, Florianópolis. Blumenau. Neilote. Balneário Camboriú. No caso, Camboriú, né? No caso. Camboriú
fugiu. Jaboque. Timbó, que é Zirata. Zirata. A igreja da penitenciária. Meribá Refidi. A igreja de Jerusalém, que é a igreja de Canaã. Né? Então, todos esses nomes foi dado pelo Senhor no Shabá. E, pastora, além das igrejas que surgiram do Shabá, também tem a questão de, na nossa igreja, ninguém é levantado por mérito, né? Por coisas que se faz. Como é que as pessoas são levantadas? Como é que as pastoras foram levantadas? Primeiro, é sempre o Senhor. Não pelo que faz, não pelo ministério, nem pelo ministério que está exercendo já, né? Às vezes a pessoa está no ministério de louvor, no ministério infantil, não importa. Nós buscamos de Deus e o Senhor levanta. O primeiro pastor, né, a ser levantado, até a gente estava conversando antes de começar o programa, sempre tem as pessoas prováveis, né, que a gente olha, que os nossos olhos naturais veem assim, essa pessoa está perfeita, ela vai ser futuro pastor. Essas pessoas nunca que a gente acertou, né, porque não aconteceu. E os improváveis é que o Senhor levanta. E sempre foi isso, né? Eu acho que vai começar por nós, por mim e pelo pastor, os improváveis, né? Que levantaram e surgiu a igreja, né, no ministério apostólico. E aí o primeiro casal a ser levantado, uma das coisas que a gente coloca é que não possa ser uma pessoa sozinha. Paulo teve o ministério sozinho, né? Então não que nós não tenhamos essa visão de que pode acontecer de ser sozinho, mas a nossa experiência sempre foi de que o Senhor levanta o casal. Aí o primeiro a ser levantado foi pastora Andréia e pastor Nino, foram os primeiros pastores para nos auxiliar. E éramos só igreja de Florianópolis, só nós. E aí passou 5 anos, o pastor Nino e Andréia foram levantados, né? O Senhor pediu que eles fossem levantados e houve a imposição de mãos. Passou bastante tempo e a gente vai falar um pouquinho de Jerusalém, né? Das nossas idas para Jerusalém. Mas aí, assim, a gente começou durante 10 anos, nós vamos para Jerusalém. E nessas idas, o Senhor levantou todos os pastores. Então, da primeira vez, depois do pastor Nino, o Senhor levantou o pastor Israel e Fran, levantou o pastor Beto e Vanessa, e o pastor Fernando e Grace ao ministério pastoral, né? E também lá em Jerusalém o Senhor deu essa palavra, que era um tempo de Shabat, e o Senhor deu essa palavra. E aí depois de um tempo o Senhor chama a pastora Dilson e Elisa, mas assim, além de tudo, o Senhor dá o chamado e às vezes demora anos para que o Senhor levante. Ele chama e capacita, né? Ele capacita todos os que chama, mas é no tempo dele. E pastor Elisa deve ter levado uns 3 anos, não? Foi mais 6 anos. 6 anos. Da primeiro chamado até o Senhor. Quando a pastora Elisa foi chamada, eu já estava aqui. Primeiro chamado, eu estava aqui já. Então, assim, muito tempo até o Senhor levantar de fato. E hoje existem 3 pessoas que o Senhor já chamou e que nós estamos esperando o Senhor levantar de fato, dizer, agora é a hora de imposição de mãos. Aí vai haver a imposição de mãos. Mas nós estamos orando por essas 3 pessoas. Isso. E não tem como não falar, né? Como a pastora falou, os mais prováveis. A gente achava que era aquele, mas acabou não sendo. E aí que a gente vê que realmente é o Senhor que dá, né, pastora? Porque o Senhor, ele não vê a pessoa. Muitas vezes a pessoa está aqui fazendo só para aparecer, não, serviço, mas o Senhor não vê isso, né? O Senhor vê o nosso coração. O Senhor já ensinou pra gente lá em Samuel e a gente aqui não aprendeu. Exatamente. O Samuel foi exatamente assim, né? Chamado. Exatamente. E além dos pastores também, todos os diáconos, né? Todos os ministérios que a gente tem, foi o Senhor quem chamou. Toda a diaconia. Toda a diaconia. Eu sempre falo, pode ser assim, a primeira bailarina do municipal. Se o Senhor não levantar o ministério de dança, não será chamado ministério de dança, né? E isso, tanto louvor quanto dança, a gente sempre espera do Senhor uma palavra, e o Senhor tem feito isso. Amém. E uma das coisas que eu queria colocar das igrejas, né? Blumenau foi a primeira igreja que surgiu depois da IF, né? A igreja de Blumenau. E por uma necessidade, até.
tinha 2 pessoas que eram da igreja, vinham aqui, né? Mas elas mudaram para Blumenau. E aí surgiu a necessidade da igreja lá e o Senhor trouxe uma palavra de abrir a igreja lá. Então, o que a gente fez? A gente ainda tem doblô, mas a gente na época enchia o doblô antigo que a gente tinha e levava todo mundo todas as quintas-feiras para Blumenau. Começou numa garagem. As nossas experiências de igreja todas começam numa garagem. Eu tenho um propósito na garagem, tem, né? Nós amamos garagem. Na sua garagem. Olha a sua garagem. Garagem. Então, assim, fomos para Blumenau, reunindo numa garagem. Toda quinta-feira a gente ia, levava a igreja daqui, não tinha ninguém lá, só essas 2 pessoas que tinham mudado para lá. E aí ela convidava, né? Um convidava um vizinho, o outro levava o amigo do trabalho e tal, e a igreja foi, né, se desenvolvendo. E teve um menino, né, um jovem, que apareceu lá para ser convidado. Ele é irmão da pastora Fran, né? Na época não era pastora, a pastora Fran veio a Florianópolis e veio morar para Florianópolis, conheceu a igreja e ela, né, teve um encontro com o Senhor ali. Hoje ela é esposa do pastor de Israel, meu filho. Mas aí a Fran fala pro irmão, né, que havia a igreja de Florianópolis indo para Blumenau, então abriu a igreja de Blumenau e ele foi lá para visitar. E a primeira vez que eu vi o pastor Fernando, o Senhor falou: ele será o pastor dessa igreja. Era um jovem que a gente... Seu coração, né? Sim, era um jovem que a gente não conhecia. E a Fran tinha recém começado conosco, né? Então, gente, não falei para ninguém, mas falei para o pastor. E, de novo, esperança, amém, ele creu. E ele começou aí levou o Bruno, o irmão, né? E aí ele participava de uma outra igreja. E, assim, terminava o culto lá, ele ia para dar conversinha com a gente e tal. Até que ele foi indo, foi ficando e tal. E realmente o Senhor o levantou. E mesmo antes dele ser pastor, dele ter tido a imposição de mãos, porque aí ele casou com a Grace, a minha adotiva, que é irmã da Joyce, que é minha adotiva. Também, eu tenho, tudo família. Uma família adotiva. E assim, Rondônia, né, invadiu nosso espaço. Vai dominar o mundo aí. Vai dominar, principalmente Ariquemes. Então, Fernando, antes mesmo de ter tido a imposição de mãos, ele já cuidou, né? Cuidava da igreja. E aí depois eles casaram, ficaram mais um tempo, eu acho que quase 1 ano ou mais, cuidando da igreja, Fernando e Grace, até que houve a imposição de mãos. E assim nasceu a iBlu. Pastora, em 2019 teve uma junção aí, teve uma mudança do nome. Como é que foi esse processo? Porque chamava Igreja de Florianópolis, Igreja de Blumenau, continua ainda com esse mesmo nome, mas hoje nós temos Nação dos Montes. Como é que mudou? Isso foi por necessidade. Por quê? Porque era a Igreja de Florianópolis, Igreja de Blumenau. Passou um tempo, o Senhor nos deu a Igreja de Camboriú. E aí o pastor Beto recebe no coração a palavra da igreja de Camboriú. Ele muda a vida dele, gente. Ele e pastora Vanessa, eles moravam aqui. Eles largaram tudo. Ele é médico. Eles largaram tudo. Ele estava, né, como a pastora fala, na base aérea, né, cuidando do grupo lá na casa da pastora Elisa, trazendo pessoas. Ele é um evangelista. Mas ele mudou a vida dele. Ele pegou o chamado e disse: eu vou morar em Camboriú e vou cuidar da igreja de Camboriú. Então, o pastor Beto e Vanessa foram para Camboriú, surgiu Camboriú. Aí o que acontece em Blumenau, algumas pessoas começam a chamar outras pessoas, né? Um chama o outro, e vem uma família de Timbó, e essa família começou a frequentar em Blumenau, e essa família precisa ter igreja, aí o Senhor também, lá em Jerusalém, o Senhor levanta a igreja já tinha levantado em Jerusalém, Camboriú, levanta a igreja de Timbó, que o pastor Fernando cuida lá também, né? Então, assim, todas as igrejas foi um levantar de Deus. E o Senhor levanta aí os pastores, né, para estar cuidando das igrejas. E aí, com esse levantar, né, das igrejas, o Senhor vai, né, trazendo ministérios, vai levantando diaconia, vai levantando, como a pastora Elisa, os jovens começam a fazer aula de violão ou começam a estudar sozinho. E aí, hoje nós temos ministério de louvor em todos os lugares, porque, né, Deus faz.
Amém. E na realidade hoje não tem essa por exemplo, eu sou da igreja de Florianópolis. Não, eu sou da Nação dos Montes. Isso. Né? Aí essa necessidade surgiu por isso, porque aí assim, cada vez que a gente fazia um retiro, a gente colocava igreja de Florianópolis, igreja de Todas Blumenau, as igrejas lá, né? igreja de Camboriú, começou a ficar grande a coisa. E aí os pastores reuniram, e a gente precisa ter uma unidade. Uma unidade, verdade. Ter uma identidade que seja de uma unidade. Então a gente orou, o Senhor deu esse nome, Nação dos Montes, por causa do Monte Adá, o Monte Neilote, Meribá, Refidim, que são as palavras proféticas, né, que o Senhor tinha nos dado, as referências de igreja. Então aí o Senhor deu uma visão de uma cordilheira. Uma cordilheira são montanhas ligadas umas nas outras. Aí o Senhor deu essa visão de cordilheira. Então tem todas essas igrejas nos montes. Todas elas estão nos montes, né? Eu quero acrescentar que a palavra de Deus diz: o meu socorro não está nos montes, ele não vem dos montes, mas do Senhor que está nos montes esperando por nós. Então nós subimos o monte para encontrar com o Senhor. Por isso, Nação dos Montes. E nação porque nós somos uma igreja que vamos às nações, né? Então, as nações também fazem parte da cordilheira. Então, Nação dos Montes surgiu por isso. Deixa eu acrescentar só um pouquinho. Nós temos a igreja na penitenciária, né? Foi um jovem que frequentava aqui com a gente, foi preso. Ele mandou uma carta pra gente pedindo: por favor, venham aqui e trazem a palavra de Deus para mim. Vocês são os nossos pastores. Então é segunda-feira, né? Agora a gente não tá indo por causa da pandemia, tá fechado, né? Mas eu, pastor Nino, pastor Adalberto, Gabriel, nós temos o culto lá na penitenciária, e lá onde a gente tem falado também do amor do Senhor, tem trazido salvação lá sobre a penitenciária também. Então faz parte também da Nação dos Montes. Um detalhe da igreja da penitenciária é que o Senhor deu uma visão de uma montanha com grades. E aí ele disse: vão para a penitenciária. E aí foi o chamado da pastora Andréia. Então é mais uma montanha, só que agora com grades. Uma montanha diferente. Né? Verdade. E as pessoas são salvas lá, né, pastor? São salvas. A gente tem muitos testemunhos, né, que eles saem. Testemunho deles está casando, a gente ministrando que estão em pecado. Ai, pastor, semana mês que vem eu vou casar. Aí depois, tô de aliança, sou casado agora. Ele sai de 7 dias, me liga. Sabe, pastor Andréia? Eu tô aqui de 7 dias, tô em Criciúma, eu tô em Blumenau, tô nos outros lugares, eles ligam, agradecem, eles estão com saudade. Então a gente vê eles casando, continuando indo na igreja, pastoreando outras igrejas, a gente vê muito testemunho deles. Amém, amém. E essa é a nossa história. Nosso desenvolvimento foi esse. Aí surgiu. Hoje nós temos várias igrejas, somos Nação dos Montes, mas tudo isso surgiu de uma obediência, de ouvir um chamado do Senhor, entender aquele chamado e exercer aquilo, praticar aquilo. E muitas vezes você é de casa, Deus tem falado com você, te dado visões, e muitas vezes você não acredita naquilo que o Senhor tem te dado. E hoje nós queremos te lançar uma palavra de fé. Amém. Para você acreditar no que o Senhor tem te mostrado. Porque Ele pode estar querendo construir o que foi construído aqui. Então, não fique com medo do chamado de Deus para a sua vida. Pega aquilo, creia naquilo. O Senhor tem um propósito para a sua vida também. Amém? Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar, de comentar. Nós esperamos você aqui para o próximo programa. Até mais.